Olá, sejam muito bem-vindos ao canal que tem como foco a história do nosso Pará. Eu sou Fernando Lobato. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda não fez a inscrição, peço por favor que se inscreva. Peço ainda que, se gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Hoje abordarei a seguinte questão: por que os colonos do Grão-Pará não aderiram à Revolta Maranhense de 1684? Em primeiro lugar, destaco que a Revolta dos Colonos Maranhenses de 1684 foi a segunda que eles fizeram contra leis da coroa portuguesa, sendo que a primeira ocorreu em 1661 e já foi objeto de vídeo aqui do canal. A Revolta Maranhense de 1684 ficou conhecida na história do Brasil com o nome de Revolta de Beckman. Isso porque os irmãos Manuel e Thomas Beckman estavam entre os líderes principais, sendo que Manuel Beckman foi o mais ativo e influente no movimento. Os padres da Companhia de Jesus, os jesuítas, assim como na primeira revolta, foram alvos centrais dos revoltosos por conta do controle que exerciam sobre a mão de obra dos nativos aldeados, bem como pela oposição que faziam à escravização dos povos originários, de modo que, mais uma vez, acabaram presos e expulsos pelos colonos. Mas, em 1684, a fúria não foi direcionada apenas aos jesuítas, mas também para a Companhia Geral de Comércio, criada pela coroa portuguesa em 1682, empresa que tinha como uma de suas missões o fornecimento regular de escravos africanos para os colonos do Maranhão e Grão-Pará, mas até aquela data não tinha cumprido o que prometera. Para além disso, a Companhia Geral, por deter o monopólio do comércio, era acusada de vender produtos de baixa qualidade a preços muito altos, bem como de pagar preços baixos pelos produtos da colônia. Por ocasião da revolta, os colonos prenderam o capitão-mor do Maranhão, Baltazar Fernandes, e após reunir os homens mais ricos e influentes, formaram um governo que teve a participação, inclusive, de padres da Igreja Católica. A expectativa dos rebeldes era a repetição do que ocorrera em 1661, ou seja, a anistia da coroa aos rebeldes e a revogação das leis que eles questionavam e que, segundo o argumento que defendiam, era a causa da miséria e pobreza dos colonos. Como se vê, o principal motivo da revolta de 1684 foi o mesmo da ocorrida em 1661, ou seja, a exigência de medidas da coroa portuguesa visando facilitar o acesso à mão de obra escrava, pois argumentavam que sem escravos não tinham como alavancar o progresso da colônia. Os colonos do Grão-Pará, porém, diferentemente de 1661, quando se uniram aos rebeldes maranhenses, não aderiram dessa vez. E entre os motivos que podem ser apontados estava a desconfiança dos grandes senhores do Grão-Pará com os grandes senhores do Maranhão, especialmente depois da revolta de 1661, pois avaliavam que eles não foram muito justos depois daquele episódio. Para além disso, havia ciúme dos grandes senhores de São Luís, o centro da revolta, com a crescente importância política e econômica de Belém, fato que era percebido na fixação de residência dos governadores gerais em Belém e não em São Luís, que era a capital da colônia. Esse era o caso do governador daquele momento, o Francisco de Sá Menezes. E esse pode ter sido outro motivo da não participação dos colonos do Grão-Pará na revolta de 1684, pois com o governador-geral em Belém havia uma maior força militar,
pronta inclusive para reagir contra eles. Sem excluir ainda o fato de que, apesar da anistia de 1661, havia a ameaça de que, numa próxima rebeldia, a coroa portuguesa agiria de forma dura e implacável com os colonos. Mas o fato é que a revolta de Beckman perdeu logo o apoio e não foi capaz de opor resistência à força militar que veio acompanhando o novo governador-geral nomeado, o Gomes Freire de Andrade, que chegou em 1685 e abriu investigação sobre os fatos ocorridos em São Luís, para averiguar os responsáveis e punir os culpados. Manuel Beckman e Jorge Sampaio de Carvalho foram condenados à morte por enforcamento, enquanto os líderes menores foram presos ou degradados. Por fim, vale destacar a participação de padres no governo rebelde de 1684, padres que eram críticos dos jesuítas e que apoiaram a expulsão deles do Maranhão. E esse fato demonstra, portanto, que os jesuítas tinham grandes inimigos também dentro da própria Igreja Católica. E no vídeo de hoje, utilizamos o livro de João Lúcio de Azevedo e o artigo do historiador Rafael Chamboleiron como base das análises e informações. E na descrição, deixamos os links para quem desejar baixar e ler esses trabalhos. Eu fico por aqui. Espero vocês no nosso próximo História do Pará em Foco.